Nesse vídeo vamos mostrar os principais favoritos e os odiados para vencer o BBB 24. E fiquem até o final, que ao final desse vídeo apresentaremos ranking com os percentuais de cada participante. E logo de cara a gente tem a imagem da Yasmin Brunet. Vocês acham que ela é a principal favorita ou odiada para vencer o programa? Acredite, ela é a principal favorita. Mesmo diante desse embate direto com o Davi, e supostamente as pessoas acham que ele é o principal favorito, porque realmente está conseguindo cada vez mais força na internet para conseguir esse prêmio, conseguindo o maior número de pessoas que estão o defendendo na internet. E Yasmin Brunet, pela sua fama, acredito, anteriormente ao programa, mesmo assim ainda consegue bater de frente com o Davi. Ela está liderando a enquete e em segundo lugar a gente tem o Davi como o segundo principal favorito a vencer o programa. Então, aparentemente, está se desenhando aí uma reta final entre esses dois candidatos e eles são bem antagônicos no programa. Então, faz até muito sentido que essa rivalidade permaneça ao longo do programa. Eu acho que se Yasmin Brunet cair no paredão, ela não vai ser eliminada por causa da força dela. A questão que fica é se cair os dois, Yasmin Brunet e o Davi. As torcidas vão atacar as outras e aí deixar o terceiro participante ali, o quarto, como coadjuvantes e vão mirar entre esses dois. Vamos ver se isso chegar a acontecer nos próximos paredões. Em terceiro lugar a gente tem a Alane, que me surpreendeu ela estar aqui em terceiro lugar, porque nesse último paredão principalmente, nesse embate com o Juninho, ela foi muito criticada por algumas pessoas que estavam exagerando um pouco na forma de dizer que sentiu um pouco de assédio da parte do Juninho com ela, mas aparentemente ela conseguiu muito apoio. Ela permaneceu no programa, ela conseguiu votação para permanecer no programa e também está com pontuação aqui muito boa em terceiro lugar na lista dos principais favoritos. Em quarto lugar a gente tem Isabelle, que ela justamente junto com o Davi ali estão sempre se fortalecendo uns aos outros ali, mas ela está de alguma maneira caindo um pouco na preferência do público, porque em alguns momentos ela colocou em xeque se essa amizade com o Davi era boa, essa amizade é bom para ela no jogo ou não. Embora que ultimamente ela já deixou mais claro para os outros participantes que ela não concorda com o que o Davi faz, algumas coisas que o Davi faz, mas ela não vai largar a mão dele, e isso foi bom para ela, para a imagem dela. Mas eu acho que ela perdeu um pouco do favoritismo a partir dessa dúvida que ela ficou, se iria ou não permanecer com o Davi no jogo. E em quinto lugar, surpreendendo também, mas assim, eu acredito que Matheus ele vai ainda crescer muito no jogo, porque ele tem um perfil que agrada demais a torcida do sofá, né? Tem aquela torcida que gosta dessa pessoa assim, do bom moço, de uma pessoa que ele é do bem, que ele não faz nada contra ninguém, tá sempre ali se desculpando quando faz alguma coisa que não agrada a alguém. Então, para muitos, cai como uma planta, como uma pessoa boba que não quer, tem medo de se posicionar, mas para uma boa parte do público vem ele como uma pessoa do bem e isso pode realmente fortalecer ele. Ele antes não estava aparecendo em nenhuma lista dos favoritos, assim, encabeçando ali o top 5. E agora ele já entrou pela primeira vez aqui na quinta posição. Eu acho que eu tenho essa grande impressão que ele tende a crescer ainda mais no jogo. E agora vamos começar a lista dos principais odiados do programa. Quem vocês acham que está encabeçando a lista dos odiados? Rodriguinho? Não, é ele mesmo, o Davi. O Davi ele realmente move paixões e ódios em relação a ele. Ame ou odeie ele, ele não realmente não passa despercebido, ele não passa em branco. Então ele tem uma torcida muito forte para poder fazer ele vencer o programa, mas ao mesmo tempo está crescendo cada vez mais uma torcida contrária a ele. E aqui está sendo ilustrado isso, né? Ele está liderando aqui a enquete dos principais odiados do programa. E isso mostra realmente que então esse embate dele com Yasmin, esse embate dele com os demais participantes lá, tanto a Alane, a Isabelle, até o próprio Matheus agora, isso tende cada vez a ficar mais difícil para ele, porque quando ele está com essa parte dos odiados crescendo, esse sentimento de pessoas que o odeiam crescendo, ele tende realmente a correr risco nos próximos paredões de sair do programa. Em segundo lugar, a gente tem ela, a Vanessa Camargo, que realmente tirou o Davi para Cristo ultimamente e está fazendo campanha para que as pessoas fiquem contra o Davi. Não basta apenas ela não gostar de Davi, ela está fazendo campanha. Inclusive, surpreendentemente,
Ela tinha feito as pazes com o Davi, mas Yasmin Brunet cobrou muito dela de que ela se resolveu com o Davi e deixou a própria Yasmin meio que na fogueira, assim, né? Deixou Yasmin exposta. E se Davi ganhasse um líder, por exemplo, ficasse fazendo alguma manipulação, Yasmin seria o foco, porque a Vanessa teria se resolvido com ele. Então acho que isso pesou muito na cabeça, né, da Vanessa, e ela voltou atrás, ela foi pro embate de novo com o Davi. E isso também acredito que esse embate direto com o Davi agora também está trazendo ela para essa lista aqui das principais odiadas, porque ela só fala em Davi. É o dia todo tentando fazer a cabeça das pessoas, inclusive de Isabelle, para poder ver o lado ruim de Davi, que não é só ela que percebe isso, para que as pessoas também percebam isso. E isso está deixando ela com uma imagem muito chata, muito cansativa. E as pessoas realmente estão deixando ela assim de um lado mais de que é melhor até que ela saia do programa. Então até ela em segundo lugar aqui faz muito sentido. Em terceiro lugar está ele, que eu achei que estaria em primeiro lugar, né? O Rodriguinho, o nosso malvado favorito. Realmente o Rodriguinho, ele tá lá, eu acho que ele tá lá com muita vontade de sair. Ele não tá mais nem aguentando, acredito. Só que ele não vai desistir, ao mesmo tempo ele fica lá falando as suas besteiras, volta e meia ele solta uma pérola. E isso realmente cria um ranço. As pessoas já colocaram ele até num lugar de comédia. Não estão mais nem levando ele a sério. Quando ele faz as promessas de que vai bater, de que vai fazer. Então é uma pessoa que eu achei que estaria em primeiro lugar aqui dos odiados. Mas como eu falei, né? Davi, ele consegue realmente movimentar ódios e paixões. E a Vanessa está se superando cada vez mais. Então ele está aqui em terceiro lugar, lutando para chegar em primeiro também. Em quarto lugar, nós temos a Alane, como eu falei, teve um movimento muito grande contra a Alane nesse último paredão, então repercutiu aqui ainda nesse ranking aqui. E em quinto lugar, temos quem? Yasmin Brunet. Então ela está de ponta a ponta, ela está lá na primeira posição dos favoritos e ela está na quinta colocação aqui entre os odiados. Então ela também consegue fazer isso, mas você vê então que ela não tem tantas pessoas que estão contra ela. Eu acho que a imagem que ela tem fora ainda está conseguindo sustentar uma boa torcida a favor dela, embora ela apareça aqui em quinto lugar das odiadas, mas o favoritismo dela ainda é forte e dá para ver que ela vai incomodar ainda nessa reta final, acredito, do programa. E por fim, vamos ver agora aqui a lista os rankings, os percentuais em relação aos favoritos. Em primeiro lugar está Yasmin Brunet com 32%. Em segundo lugar, bem próximo, né, Davi com aproximadamente 30% dos votos. Em terceiro, Alane com 10%, Isabelle com 8,62% e Matheus com 5,5%. Então você vê que esses três últimos não estão tão alta a pontuação. A briga principal está entre Davi e Yasmin Brunet encabeçando os principais favoritos, mas Yasmin liderando. E a lista dos principais aqui, dos odiados do programa, a gente tem então encabeçando a lista o Davi com 25%, seguido pela Vanessa bem próximo também, né, 23%, se a gente for arredondar também 24% aproximadamente. E aí em terceiro lugar, até um pouquinho distante mais, deixar ele meio que de lado, né, o Rodriguinho com aproximadamente 13% dos votos. Em quarto lugar temos a Alane com 10% e em último lugar aqui nesses 5 principais temos a Yasmin Brunet com aproximadamente também 10%, mais 9,17%. Então é isso, minha gente. O que é que vocês acham dessas listas? Vocês concordam? Vocês discordam? Deixa aqui embaixo os comentários de vocês. Coloca o ranking de vocês, dos favoritos e dos odiados. E a gente se vê no próximo vídeo.